Meus amados irmãos, graça e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, e do Espírito Santo, nosso Consolador. Eu posso dizer que nós estamos alegres, amém? Porque a presença augusta do Deus Jeová se fez sentir aqui neste lugar. Houve momento em que nós adorávamos a Deus, e teve momento que eu quase que fazia como Pedro. Que bom, Senhor, se nós pudéssemos ficar aqui, longe dos nossos problemas, das nossas aflições, adorando a Deus e sentindo a Tua presença da maneira que nós estamos sentindo agora. E eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus, porque é vocês que têm proporcionado esse momento. É a igreja do Senhor. Há muitas famílias que estão aqui, que está enganjada nesse mês em que nós estamos, durante esse mês todo, pastor José Nunes, jejuando e orando. Escolhemos orar e jejuar durante 31 dias e convidar a cada família a ser o agente multiplicador dentro da sua casa. E eu quero dar testemunho de que Deus tem sido muito bom. Hoje mesmo eu reuni a minha família, estávamos juntos celebrando mais uma vitória na nossa vida. E eu pude dizer a eles que esse mês, que o ano nosso, pastor, é o ano da frutificação. O nosso tema é frutifique e seja o agente multiplicador dentro da sua casa. O agente é você. E há muitos pastores que estão de madrugada orando. Essa noite mesmo, meia-noite, estará um casal da nossa presidente, o seu esposo, que está orando e abençoando os nossos adolescentes, mensageira do rei, embaixadores. Mas as pessoas que querem jejuar, porque tem pessoas que estão jejuando, pastor, desde o primeiro dia. Já tem pessoas que quase estão completando 15 dias de jejum. Outros alternados. Mas nós estamos vendo o mover de Deus, a ação do Espírito Santo. E essa minha palavra é para você ainda que não está sendo o agente multiplicador na sua casa, que você possa também ser. E eu quero dizer a vocês que Deus hoje está nos presenteando. Pastor José Nunes, esse amigo, por favor, venha. Pastor José Nunes é um amigo, é um pastor, companheiro, pastor da Igreja Batista Boas Novas. Pastor que tem um trabalho de família. É um pastor que eu me alegro quando tenho a oportunidade. Hoje eu disse à minha esposa, vamos mais cedo, porque eu tenho certeza que o que Deus colocou no meu coração, colocou no coração dele, de chegar mais cedo, para que a gente pudesse compartilhar das grandezas de Deus. E nós compartilhamos do amor de Deus, da graça de Deus. E até mesmo, Luciano, daquela viagem que nós íamos fazer, ele nos deu assim todos os detalhes, porque para lá ele já tem ido muitas vezes, e encorajou a gente estarmos indo em família, se Deus assim o permitir. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Vamos orar. Eu gostaria que você fosse o agente nessa oração. Você que veio aqui na igreja do Senhor. Você vai dizer, Deus, usa o pastor, porque eu quero sair daqui levando uma porção do que o Senhor colocou no coração dele lá na minha casa. E eu serei frutificador e multiplicador na minha casa. Soberano Deus, nosso amado e bendito Pai,
rendemos graças ao Senhor, bendizemos o nome do Senhor, exaltamos o nome do Senhor, que seja glorificado para sempre o teu nome. Em uma, amém, igreja? Amém, igreja? Nós convidamos o Senhor a tomar a primazia, como até aqui o Senhor tem feito, mas que neste momento o Senhor possa abrir o nosso coração, e que nós possamos dizer para o Senhor: não temos reserva, fala, que o teu servo ouve. Amém, igreja? Em nome de Jesus, pastor José Nunes. Deus, o Todo-Poderoso, assim como até aqui já tem usado a sua instrumentalidade, eu tenho certeza que nesta noite o Senhor usará os seus lábios para nos abençoar, e a mesma bênção que o Senhor ordenar nesta casa, ela voltará para você, para o seu ministério, para a sua família. Amém, igreja? Amém. Podeis sentar, o pastor estará com a palavra. Que a graça e a paz de Cristo seja contigo, com a tua casa, com o teu casamento, com a tua família, em nome de Jesus. Para mim é uma alegria muito grande. Quero agradecer ao pastor Pereira pelo convite. É uma honra estar aqui pela segunda vez. Ficamos aí 2 anos praticamente isolados, curtindo esse período mais intenso, mais severo da pandemia, mas também foi um tempo de muito aprendizado, pessoal. Confesso a vocês que foi um tempo de muito aprendizado. Foi um tempo que Deus se revelou poderosamente para mim, para minha família. Foi um tempo que eu também peguei Covid. Foi um tempo que eu fiquei 4 dias na UTI. Foi um tempo que eu comecei a pensar sobre o sentido da vida. Foi um tempo em que a igreja foi para o joelho. Eu estava lá preso na UTI, enclausurado. Os médicos só diziam para mim o seguinte: só depende do seu organismo. Apenas do seu organismo, como ele vai reagir. Minha saturação baixíssima, pessoal. Não cheguei a ser entubado, fiquei no dreno. E a igreja do Senhor estava de joelho. Estava de joelho em favor da minha vida. E no dia da ceia, eu estava já no quarto, já tinha saído da UTI, estava no quarto. E o pastor Tiago estava ministrando a ceia. E eu mandei uma mensagem. Disse: olha, eu estou tomando aqui no quarto do hospital o meu cálice da vitória. Porque Deus me trouxe a este lugar para me ensinar verdades profundas. Então foi um tempo de muito aprendizado, e eu louvo a Deus por isso. E trago para vocês o abraço da Igreja Batista Boas Novas. Fica ali em 7 de abril, mas eu moro em Simões Filho. Mas a igreja fica em 7 de abril. Tive a honra também de ter o pastor Pereira lá, falando ao nosso coração. Então trago o abraço dessa igreja para vocês. Sou casado,
com Jaqueline Câmara Leite. Temos 2 filhos, Heitor, de 12 anos, entrou aí na adolescência, e Otávio, de 7 anos. Somos casados há 18 anos. Temos um ministério para casais. Nós temos uma página lá no Instagram, @edificando.casamentos. A gente tem muito material bom lá para casais. Nós temos uma escola de casais lá na igreja. E tem sido um tempo abençoador. A gente saiu dessa pandemia mais fortalecido. A gente saiu muito mais alegre para adorar e se derramar na presença do Pai. Eu quero pedir a permissão ao pastor. Nós vamos ter nesse fim de mês o 2º Congresso de Heranças Familiares. Vai ser no final agora, na último final de semana de maio. O 2º Congresso de Heranças Familiares. O primeiro foi uma bênção. E a gente está indo para a 2ª edição. Creio que também vai ser um tempo enriquecedor. Dito isso, eu quero que vocês abram a sua palavra, a sua Bíblia, na carta de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Como nós estamos no mês da família, pensando família, eu quero trazer uma reflexão, um bate-papo aqui com vocês acerca da família. Pensar nessa perspectiva do calendário anual da igreja, uma família frutificadora. Você pode declarar isso: a minha família é uma família frutificadora, porque o território da minha família é um território de promessas. Creia nisso. Eu gosto muito da carta de Paulo a Timóteo, porque é uma carta pastoral, é uma carta que me ensina profundamente. E olha o que Paulo vai dizer no capítulo 5, versículo 8 de 1 Timóteo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Senhor, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra alcance o coração do meu irmão e da minha irmã nesta noite, que possamos sair daqui regozijados, porque já fomos ministrados pelo ministério de adoração. O Senhor já bradou profundamente as nossas vidas, e que a semente aqui, Pai, semeada em nosso coração, possa produzir frutos para o nosso crescimento familiar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. A primeira coisa que a gente precisa pensar: como se forma a família? Como é que se forma a família? Eu quero dizer para vocês que a nossa família é um grande sistema. É um grande sistema. Por exemplo, minha esposa Jaqueline, ela veio de um sistema familiar. Eu vim de um outro sistema familiar. E nos unimos em casamento. E ali formamos uma nova família. Mas embora trouxemos para o nosso casamento todo
todo enxoval que recebemos de presente, trazemos também heranças de nossa família de origem. Heranças boas e ruins. Heranças positivas e negativas. Trazemos muitas coisas, trazemos comportamentos, trazemos hábitos, trazemos, uma educação diferente de nossas famílias de origem. Trazemos a cor do cabelo do nosso pai, trazemos a cor dos olhos do nosso avô, trazemos a cor da pele da nossa bisa, mas também trazemos coisas negativas. Às vezes trazemos um problema genético da família. Às vezes trazemos, um problema de depressão da família. Às vezes trazemos problemas negativos da nossa família. Então, quando a gente se junta, quando eu e a minha esposa nos juntamos, e ali diante do altar de Deus formamos a nossa família, nós trouxemos muitas heranças de nossas famílias de origem. E aí, o que é que acontece? A gente cai no primeiro ciclo, ou a primeira zona de incompetência. Porque eu nunca fui casado, Jaqueline também nunca foi casada. Nos casamos diante do altar do Senhor e não sabemos como é uma vida de casado. Começamos ali a caminhar juntos. E aí, o que é que acontece? A gente cai na zona de incompetência. Eu digo para vocês que tivemos sérias dores de cabeça no início do nosso casamento. Tivemos sérios problemas no início do nosso casamento, porque nós trouxemos muita coisa, muita bagagem, muitos acessórios que não precisávamos trazer, trouxemos para a nossa família. E aí tivemos muitas dores de cabeça. Agora, eu digo o seguinte, nós estamos vivemos também um outro ciclo de incompetência quando Heitor nasceu. Nunca tínhamos filho, Heitor chega, é novidade, mas para a gente é um aprendizado. Tivemos muitas dores de cabeça. Com o Otávio foi muito mais tranquilo. A gente já estava vacinado, a gente já estava carimbado. Então foi muito mais tranquilo. Então a gente entra em vários ciclos de incompetência. Quando a gente lê o Salmo 90, versículo 12, Moisés está dizendo: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. O que ele está dizendo? Ensina-me, Senhor, a aprender com os ciclos da minha vida. Moisés estava com 90 anos quando ele escreve essa oração. Então, agora nós estamos vivendo um novo ciclo de incompetência, que é a chegada de Heitor na adolescência. Na adolescência, nunca tivemos filhos adolescentes. Então a gente corre para a literatura, corre para a dependência de Deus, a gente corre para gerir informações. Por isso é que hoje na escola de casais, a gente pega noivos e faz um trabalho de autoconhecimento, para que eles pelo menos partam para o casamento entendendo um pouco, sabendo um pouco qual é a missão da vida deles ali dentro daquele casamento, sabendo um pouco qual é o propósito de Deus para ele naquela união. Quantos casais casam e não cortam o cordão umbilical, continuam presos ao pai, preso à mãe, e isso gera
problemas seríssimos na relação conjugal, porque o cordão não foi cortado, e a Bíblia diz muito claramente que o cordão precisa ser cortado. Isso é bíblico, pessoal. Isso é palavra de Deus. Quantos filhos partem para o casamento e estão casados com a mãe? Inconscientemente estão casados com a mãe e não conseguem desfrutar de um casamento abençoado, não conseguem desfrutar de uma relação abundante, porque está preso afetivamente à mãe, ou vice-versa ao pai. Quantas filhas são filhinhas do papai, casam, mas estão presas ao pai, e não conseguem desfrutar de uma relação abundante no casamento, porque estão lá presos. E a Bíblia diz, olha, corta o cordão, decepe esse cordão. É necessário cortar o cordão emocional, dessa dependência emocional dos pais, dessa dependência emocional, financeira. Quantos filhos casam dependendo financeiramente dos pais? Isso é terrível, isso é horroroso, isso traz sérios problemas. Então, a formação da família se dá nessa ordem. Quantas vezes a gente enfrenta ciclos, zonas de incompetência, estamos ali buscando compreender, nossa, eu estou com um adolescente em casa, estou batendo cabeça, pessoal, estou batendo cabeça com o Heitor, na adolescência, ele está lá, passando por sérios lutos, o luto de não ser mais criança, o luto, de ter o seu corpo, ganhando outras formas, que não é mais de criança, tendo o luto dos pais não olharem mais para ele como criança, e nem como adulto. Então ele fica nessa paranoia, essa mudança hormonal dentro dele. Então a gente está aí nessa zona também de incompetência, buscando entender para ajudá-lo nessa caminhada. Então, família é esse sistema grandioso. A gente precisa olhar para a nossa família como se olha para uma árvore genealógica, para a gente compreender melhor a nossa família, para a gente entender melhor o nosso papel neste mundo. A gente precisa olhar para a nossa árvore genealógica. Isso é tão importante que a Bíblia, os textos talvez que os crentes mais detestam na Bíblia, é as leituras das árvores genealógicas, aqueles textos longuíssimos de nome, e ele é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano, que é filho de Beltrano. Você fala, nossa, isso não termina nunca. Eu vou dizer como é importante a gente montar a nossa árvore genealógica, para a gente conhecer melhor a nossa família, para a gente conhecer melhor as patologias da nossa família. Quando eu comecei a montar minha árvore genealógica, eu falei, meu Deus, quanto divórcio dentro do meu sistema familiar. Meu tio Adilson se divorciou, meu tio Washington se divorciou, meu tio Wilson se divorciou, a minha tia Janete se divorciou, a minha tia Ivanete se divorciou. Eu falei, meu Deus, eu não tinha noção desse histórico de divórcio. E aí eu começo a me posicionar como boca profética, dizendo, eu não vou viver isso, e nem a minha descendência. Por isso é importante a gente olhar para a nossa árvore genealógica,
porque a gente começa a ser boca profética de Deus, a gente começa a declarar que a nossa família é projeto de Deus, é ideia de Deus, é criação de Deus, é plano de Deus, é território de promessas. Eu olho para os meus 2 filhos e eu digo: eu tenho 2 nações. Tenho 2 nações. Eu e minha esposa profetizamos isso o tempo inteiro. Heitor e Otávio são 2 nações. São como oliveiras. A oliveira é uma árvore imortal, pessoal. Quando a Bíblia compara os nossos filhos à oliveira, ela não está comparando aleatoriamente. A oliveira é uma árvore imortal. Você pode extrair uma oliveira de Israel, trazê-la para o Brasil e plantá-la, e ela vai sobreviver. E aonde você plantar ela, sabe o que é que ela faz? Ela estende as suas raízes por todo o território, alcançando todas as outras raízes de árvores que estão próximo a ela. E se porventura tiver alguma árvore doente, ela cura. Quando eu olho para os meus filhos, eu digo: aonde Heitor e Otávio pisar a planta dos pés dele, eles vão gerar cura. Seu filho é promessa de Deus, minha irmã. Ele pode estar fora da igreja, mas ele não está fora da promessa do eterno. A tua filha possa ser que ela esteja fora da igreja, mas ela não está fora da promessa de Deus. Então creia nisso. Para nós termos uma família frutificadora, é necessário que desenvolvamos amizade entre os membros da família. Quando a gente abre a gente abre o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, Jesus está dizendo o seguinte: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Como é importante a gente desenvolver essa relação de amizade. Não é o seu filho achar que você é como a amiguinha de escola dele. Não, não é esse tipo de amizade que eu estou falando. Não, eu estou falando de amizade na ideia de cumplicidade, porque amizade é cumplicidade. Amizade é entendimento, amizade é simpatia, amizade é afinidade. Pessoal, hoje, Heitor, quando era menor, contava tudo. Na adolescência, é como uma concha, se fecha, não quer contar nada. Então, se a gente não desenvolve com ele um relacionamento de cumplicidade, de simpatia, de afinidade, a gente não consegue extrair dele, a gente não consegue saber o que é que ele está pensando. Então, a gente precisa desenvolver a amizade entre os membros da família, para que a nossa família seja frutificadora. E nesse processo, a gente precisa conhecer o cônjuge e os filhos. Quantas vezes fomos para o altar, né? Quando fomos lá para o altar com a nossa esposa, ou com o esposo, geramos ali expectativa de um esposo ideal, de um homem ideal. E aí quando a gente se casa e começa a conviver, a gente começa a ver um homem real, uma mulher real e não ideal.
Porque a gente gera expectativas sobre o cônjuge ideal e o cônjuge real, o que ele é de verdade, e não aquilo que você idealizou. Deixa eu te dizer uma verdade: não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, somos imperfeitos. Só nos tornaremos perfeitos quando Cristo nos levar. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos nesse processo de melhorar dia após dia. Quantas vezes, geramos projeções para os nossos filhos? Poxa, eu quero que o meu filho faça medicina, eu quero que a minha filha faça, direito, eu quero que o meu filho seja um cientista. A gente faz projeções para cada filho e não entendemos que cada um tem uma essência. Não entendemos que, apesar das projeções, há uma coisa chamada de missão no sistema. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu entendo que tanto Otávio como Heitor têm uma missão neste mundo. Deus permitiu eles virem a este mundo, porque eles têm uma missão. Você tem uma missão neste mundo, o seu filho tem uma missão. Então, não adianta a gente gerar todas essas projeções, porque eles têm a sua própria essência. Eu digo lá para os meus filhos, assim como a minha esposa: olha, eu não me importo se você chegar, terminar o ensino médio e dizer: olha, pai, eu não quero fazer faculdade, eu quero ir trabalhar. Eu só digo uma coisa: seja bom naquilo que você faz. Eu não me importo o que é que você vai escolher como profissão para vocês, mas seja bom naquilo que vocês escolherem. Faça o seu melhor. Vocês sabem que tanto o seu pai como a sua mãe, fizeram, cursos universitários. Vocês sabem que a gente chegou, sua mãe chegou no doutorado, seu pai no mestrado. Mas se vocês não quiserem nada disso, para a gente não importa. Mas seja o melhor naquilo que vocês fizerem. Porque cada um tem uma essência, cada um tem uma missão, cada um de nós temos um chamado neste mundo, pessoal. Então, é importante a gente desenvolver essa cumplicidade, essa simpatia, ter essa afinidade dentro da nossa família. Quando o pastor disse aqui: poxa, hoje à tarde eu estava com a minha família. As meninas que ele pegou no colo e que talvez hoje sejam mães, mas é a família dele. Ele com a sua esposa, seus filhos, suas filhas. Desenvolva essa amizade, essa cumplicidade, essa simpatia, essa afinidade. Eu estava dizendo para ele: olha, eu vejo o senhor lá nas redes, lá com a família no shopping, viu? Tirando onda de gatinho, viu? E como isso é importante, pessoal, como isso é saudável, a gente está com a nossa família. Aprenda a compartilhar afeto e admiração pela sua família. A gente ocorre em um erro chamado o mito da grama mais verde. A gente acha sempre que a família do outro é melhor do que a nossa. A gente sempre acha que o casamento do outro é melhor do que o nosso.
A gente sempre está olhando para a grama do vizinho e achando que ela é mais verde do que a nossa. E eu quero te dizer, se você quer ver a grama da sua família verde, aprenda também a compartilhar afeto e admiração. Aceitar e acolher as diferenças. Cada filho teu, pastor, é diferente um do outro. Nasceram, né, do mesmo ventre. Tem a mesma genética, mas são diferentes. Tem as suas peculiaridades. Então, é importante a gente aceitar. Tem aquele que é mais agitado, tem aquele que é mais manso, tem aquele que às vezes é mais dramático, tem aquele que é mais melancólico, chora, né, por tudo, até mesmo assistindo um filme. Então, são peculiaridades particular de cada um, e a gente precisa aceitar e acolher essas diferenças e entender também que o erro que ocorre pode ser uma oportunidade de crescimento. Um erro que o nosso filho faz, um erro que nós cometemos no casamento pode ser uma oportunidade de crescimento. Hoje nós estávamos ministrando sobre finanças para a escola de casais. E nós dizíamos, olha, essa lição foi a mais difícil para nós, porque precisamos ainda melhorar e muito nessa área. Então, nós cometemos erros, nós temos falhas. Às vezes, a gente não quer aceitar o marido, porque ele é aquela pessoa calada. E aí você idealiza um homem extrovertido, um homem comunicador, que chega no ambiente apertando a mão de todo mundo, falando com todo mundo, saudando todo mundo, e ele não é isso, porque ele é calado, ele é na dele, mas é o jeito dele, e a gente precisa aprender a acolher essas diferenças, e a gente precisa entender que o erro que nós cometemos, seja na vida conjugal, seja na relação familiar, pode ser uma grande oportunidade de crescimento, Então, pensa nisso, para que a sua família possa começar a frutificar, e se já está frutificando, a frutificar ainda mais, em nome de Jesus. Uma outra questão para sermos uma família frutificadora, abençoada, uma família que viva em plenitude, é necessário aprender a resolver os conflitos. Todos nós temos conflitos, todos. Conflito não são reações agressivas e destrutivas. Quando a gente pergunta, alguém tem conflito na família? Tem gente que diz, não tem. Será que não tem mesmo? Porque todos nós temos conflitos. Porque nós pensamos logo no conflito como reações agressivas e destrutivas. E o conflito é uma situação em que duas ou mais pessoas estão conscientes da incompatibilidade de suas posições. Um conflito básico lá em casa, eu sou Vitória, sofredor da 3ª divisão,
e os meus 2 filhos e a esposa torcem para o Bahia. É um conflito, sempre tem reações, porque existe ali uma incompatibilidade de posicionamento. Então todos temos conflitos, e eles fazem parte da nossa vida, e os conflitos, eles sinalizam as nossas diferenças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez alguns aqui não saibam. Mas John Gottman, que é um pesquisador norte-americano nessa área, ele diz que apenas 30% dos nossos conflitos são resolvíveis, 70% são permanentes. São conflitos que não vamos resolver nunca. Sabe um conflito que eu tenho com minha esposa? É que eu não me importo com horário. E ela é extremamente urgente com o horário. Eu sou descansado. E esse é um conflito que ela sabe que não vai resolver. É um conflito que não vai se resolver, porque isso faz parte da minha personalidade. Eu me lembro de uma vez eu estava na igreja, né, eu era membro da Igreja Batista da Esperança em Itabuna, fazia seminário, e fui passar as férias, e fui convidado para ministrar, e eu saí de casa na minha folga, no meu tempo, e já tinham me anunciado 2 vezes na igreja, eu não estava lá, minha irmã estava desesperada. Quando eu chego na porta da igreja, ela falou: poxa, o irmão Davi já chamou você 2 vezes aqui, você não apareceu. O que é que aconteceu? Não, foi o ônibus que pegou aí um engarrafamento e eu acabei chegando, mas naquela paciência, naquele descanso de interior. Então, já minha esposa, ela é extremamente exigente no que diz respeito a horário. E eu quero dizer uma coisa para vocês: nem sempre o surgimento do conflito está associado a questões objetivas e claras. Pensa aí no iceberg. O iceberg lá no mar, ele só mostra a ponta. Só mostra a ponta. A gente não tem noção da muralha de gelo que está submersa. A gente pensa que o iceberg só é aquela geleira ali que chegou na superfície. Às vezes nós achamos também que os conflitos só é aquela ponta do iceberg, quando na verdade ele é muito mais profundo. Então, nenhum conflito é como se apresenta na superfície. A parte oculta pode ser muito maior do que aquilo que nós estamos vendo. E aqui eu estou falando de conflito pessoal, de questões pessoais. Quando minha mãe faleceu de câncer, ela teve câncer no útero e faleceu, eu descobri, olhe bem, eu descobri que eu fui gerado no ventre da minha mãe, fora do casamento, e ela teve que se casar, porque o meu avô descobriu que ela estava grávida. Isso foi despejado assim, em cima de mim, sem nenhum cuidado, simplesmente foi jogado. Chegaram para mim e disseram: olha, Júnior, sua mãe faleceu de câncer, sabe por quê? Porque ela nutria remorsos.
O homem que ela amava, ela não pôde se casar com ele, ela teve que se casar com seu pai, porque ela engravidou de você. Foi jogado assim em cima de mim. E eu confesso que quando eu recebi aquilo ali, as minhas pernas tremeram, pessoal, e eu comecei a entender, porque eu tinha muito sentimento de rejeição. Porque eu tinha uma autoestima muito oscilante. Eu comecei a entender justamente ali, naquele momento. Eu falei, isso foi uma herança que eu trouxe da minha família. Ou seja, talvez eu comecei a ser amado quando eu cheguei, mas no primeiro momento, provavelmente eu tenha sido rejeitado. Eu não fui amado, porque eu fui uma gravidez não planejada. Então, quando eu recebi isso, a primeira coisa que eu fiz foi reivindicar a minha vida para Jesus. Eu falei, olha, a minha vida pertence a Jesus. A minha vida foi comprada pelo sangue de Jesus. Eu tiro da mão de Moloque a minha vida e a coloco nas mãos de Jesus, porque eu pertenço a Jesus. Ele sim morreu por mim. Lanço por terra todo sentimento de inferioridade, todo sentimento que eu nutro na alma, de rejeição, eu lanço fora e tomo posse da minha liberdade em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Gálatas 5:1 que Cristo nos libertou para a liberdade. A questão é que a gente não toma posse dessa liberdade. A gente continua escravo das emoções. A gente continua dependente dos problemas que aconteceram ao longo da vida, de uma relação que não se concretizou, de um noivado que foi interrompido, de uma decepção que tivemos na vida. Eu quero te dizer nesta noite que você está livre em Cristo Jesus, porque Ele te libertou para a liberdade. Toma posse da sua liberdade em Cristo. Diga, eu sou livre. Aleluia. Então, muitas vezes o conflito não é aquilo que se apresenta ali na superfície. Ele é muito mais profundo. Ele é muito mais sério. O problema está lá embaixo. Está lá embaixo. Lá embaixo, irmãos. Deixa eu contar aqui uma experiência, meu pastor. Minha irmã, ela nutria um sentimento de rejeição, mas um sentimento de rejeição muito profundo pela minha mãe. Ela achava que minha mãe havia rejeitado ela. Por quê? Éramos 3. Verônica, a minha irmã, é a do meio. Mateus, que já não está mais entre nós, nasceu com a doença congênita, anemia falciforme. E na época em que ele nasceu, lá em 82, a anemia falciforme era uma doença ainda desconhecida. Aí o que é que aconteceu? Verônica era a caçula, era a queridinha da mamãe. De repente ela é substituída por Mateus, que chega trazendo uma doença. E aí toda a atenção da minha mãe se volta agora para Mateus. E minha mãe vem para Salvador, atrás de médico, para entender aquela doença, aquela patologia do meu irmão. E o que é que minha mãe faz? Minha mãe pega a Verônica e entrega ela à minha avó,
aos cuidados de minha avó. Ali entra o sentimento de rejeição. Ali, sem compreender, ainda uma criança com 2 anos de idade, sem compreender, ela acha que a mãe havia rejeitado. Ela torna-se mulher, ela se casa, pessoal. Ela conhece Cristo ainda na sua adolescência, mas aquele sentimento de rejeição estava lá na alma dela e precisava ser tirado, precisava ser removido. Ela vive intensamente para Jesus, mas o problema da rejeição ainda está lá. Esse problema só vai ser resolvido no período em que a minha mãe descobre o câncer, irmãos. Eu me lembro como hoje, estávamos todos em casa, reunidos, estávamos fazendo um culto, minha mãe altamente debilitada, uma mulher que eu não conhecia mais, deformada literalmente pelo câncer, e nós estávamos em casa, eu, minha esposa e meus filhos, meu cunhado que é pastor, a filha dele, minha mãe, nós estávamos reunidos, cultuando a Deus. Ali o Senhor trouxe a cura, a restauração sobre a vida da minha irmã Verônica. Naquela noite, a minha mãe liberou perdão para ela, disse: minha filha, eu te perdoo por isso, eu não fiz isso intencionalmente, mas eu te libero perdão sobre a sua vida, eu sempre te amei. Ali Deus trouxe cura para a vida de Verônica. Quantas pessoas estão dentro da igreja precisando liberar perdão para o seu irmão, para a sua mãe, para o seu papai, para o seu avô, para o seu tio. Deus te traz aqui nesta noite para te dizer: você precisa ser boca profética dentro do seu lar, você precisa liberar perdão para que a restauração do eterno se concretize na sua família e você desfrute de uma relação frutificadora e abençoadora. Por fim, aprenda a compartilhar significados dentro da sua relação familiar. Josué 24:15 foi lido aqui. Eu quero ler. Josué é fantástico. Josué se posiciona como boca profética, pessoal. Ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nesse momento Josué se posiciona. Josué está dizendo: olha, a partir de mim, a minha descendência será abençoada e abençoadora, porque eu me posiciono. A gente não pode resolver os problemas dos nossos antepassados, mas a gente pode resolver o problema da nossa vida e da nossa descendência. Eu não nasci em lar cristão. Eu chego na igreja com 13 anos de idade. 13 anos de idade eu chego na igreja. Eu tenho dentro de casa 2 pais alcoólatras, literalmente alcoólatras. Eu cresci dentro desse ambiente de alcoolismo. Mas hoje eu sou pastor, sirvo a Deus e sirvo com amor
E quando eu olho para a minha descendência, eu estou dizendo, a minha descendência está nascendo em um lar cristão. Eu não nasci em um lar cristão, mas eu me posicionei, e a minha descendência está desfrutando desta posição que eu tomei na minha vida, de servir ao Senhor. Então, se você é boca profética, você está dizendo: pastor, a minha geografia é uma geografia de promessa, o meu território é um território de bênção, aonde os meus filhos estão, a bênção do Senhor está, aonde as minhas filhas estão, a bênção do Senhor está, porque o meu território é um território abençoado. Pessoal, Raabe, quem é Raabe? Uma prostituta. Raabe é outra que se posiciona, e a sua descendência desfruta do posicionamento de Raabe. A gente não tem ideia da árvore genealógica de Raabe. A gente não tem ideia como é que aquele espírito de prostituição entra na família dela. A gente não sabe se houveram mais pessoas da família dela envolvida com a prostituição. A gente só sabe que Raabe foi uma prostituta que se posicionou. E por se posicionar, ela tem um casamento abençoado. Ela se casa com Salmo. Ela gera Boaz. Nossa, ela gera Boaz. Boaz se torna o bisavô do rei Davi. Quando Jesus chega anos e séculos depois, Jesus olha para a árvore genealógica dele e diz: Raabe está na minha árvore. Ela não pôde resolver os problemas da família dela, de origem, mas ela resolveu o problema dela. Ela se posicionou como Josué se posicionou, dizendo: eu e a minha família serviremos a Deus. Pessoal, criar rituais de conexão, aprenda a criar rituais de conexão. Compartilhe significado. O significado de Josué era servir ao Senhor. Esse era o significado maior de Josué, servir ao Senhor. Cria rituais de conexão com a sua família. O que são rituais, pastor? São recursos fundamentais para o fortalecimento da família, porque permite a elaboração das emoções em momentos de alegria, como também em momentos de tristeza e de perda. Os rituais permitem estabelecer estabilidade para a família. Os rituais, eles trazem uma identidade familiar. Qual é a identidade familiar sua? E são nessas ocasiões que os membros transmitem valores familiares. São nessas ocasiões que os membros transmitem crenças. São nessas ocasiões que os membros reforçam as heranças familiares positivas, reconhecem as mudanças na família, criam sentimentos de pertencimento. Nós temos vários tipos de rituais. Nós temos rituais que se concretizam em atividades rotineiras. Por exemplo, todo domingo a gente almoça na casa de mamãe. É um ritual. E aí quando mamãe vai embora, papai do céu chama mamãe, chama papai, esse ritual fica presente. A gente começa a implantar isso na nossa família. Então são atividades rotineiras, são rituais de celebração. Como é que a gente celebra a Páscoa do Senhor? Como é celebrada a Páscoa do Senhor na sua casa, na sua família? Temos rituais de liberação.
O momento em que a nossa filha chega para nós e diz: pai, eu vou me casar, mãe, eu vou me casar. E a gente precisa liberar os nossos filhos para que eles tenham um casamento abundante, para que eles tenham um casamento pleno. Rituais de transformação, rituais de despedida, momento em que o filho sai de casa. Então são vários tipos de rituais. Por exemplo, lá nós temos um ritual. Dia 1º, dia 31 a gente está na igreja, beleza? No Natal é um ritual, a gente está na casa eu geralmente estou na casa dos meus sogros, né? Meu sogro, da minha sogra, e a gente passa o Natal com eles. É um ritual, já é um ritual de conexão, um ritual de fortalecimento, é um ritual em que a família está ali junta em torno da mesa. Mas no dia 1º do ano, a minha porta está fechada. Primeiro para sair e segundo para receber visita, porque a gente está em casa. A gente não sai nesse dia. O que é que nós fazemos em família? É um ritual, pessoal. A gente senta, a gente ora sobre o novo ano que o Senhor nos apresenta. Ali a gente escreve decretos. A gente precisa escrever decretos de Deus para a nossa vida. Ali a gente escreve decretos para a nossa vida, para o nosso casamento, para a vida dos nossos filhos. Ali a gente escreve, ali a gente coloca no papel os nossos projetos, os nossos planos. Ali a gente está pensando também na nossa missão aqui na terra, porque a nossa família, quando eu falo a minha família, eu, Jaqueline, Heitor e Otávio, temos uma missão aqui na terra. Deus nos chamou com uma missão, e eu quero te dizer que cada um de vocês tem uma missão nesta terra. Então, dia 1º do ano é o dia em que a gente faz isso. Eu e a minha casa seremos uma casa de bênção. Os meus filhos serão como a oliveira ao redor da mesa. A minha esposa será uma mulher frutífera. O meu marido será um homem temente. E aí a gente vai decretando, vai profetizando, vai trazendo a realidade do mundo espiritual sobre as nossas vidas. A gente vai abrindo os céus na direção da nossa casa. Quando eu e Jaqueline, nós sentamos no meio da pandemia, falou: não tem jeito, filho. O ministério de família é muito maior do que a gente imagina. A gente precisa se render aos pés do Senhor. Deus nos chamou na pandemia, irmão. E aí a gente começou. Aí fomos estudar, fomos buscar formação. E entendemos ali a missão que Deus tinha através da nossa família em abençoar outras famílias. Eu estou aqui dizendo para você, eu sou tão falho quanto você. Eu sou tão vulnerável quanto você. Mas eu me coloco como um canal de bênção para te abençoar. Eu me coloco como veículo de Deus para alcançar o seu coração. Eu quero que nesta noite você saia deste lugar entendendo que a sua família é promessa de Deus. Que a sua família está debaixo de um decreto do Eterno, pois em ti serão benditas todas as famílias em ti. Deus está dizendo em ti. A palavra ali é Baruque no hebraico. Deus está dizendo em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá na frente o seu bisneto vai olhar e vai dizer:
Poxa, o Evangelho entrou na minha casa através do meu bisavô. Aleluia! Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas toda a sua geração, toda a sua descendência. Em ti eu estou gritando para que os seus ouvidos se abram. Em ti Deus está dizendo: em ti, pastor Pereira, será bendita toda a sua descendência. Em ti, Júnior, será bendito toda a sua descendência. Em ti, meu irmão, será bendita toda a sua descendência. Eu entendo que essa palavra é para mim. Não foi apenas para Abraão. Foi para mim, foi para você. Então tome posse e diga comigo em alto e bom som para o inferno ouvir: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome e para a glória de Jesus. Vamos nos colocar de pé e dar um brado de glória a Deus. Eu vou convidar a minha família para vir aqui à frente agora. Eu vou pedir ao pastor que possa fazer uma oração abençoando toda a minha família. E se você se sente também, se você quiser vir com a sua família aqui à frente, eu vou pedir ao pastor para orar por todas as famílias aqui presentes. Eu lhe convido agora, você representando a sua casa, eu sou o agente multiplicador da sua família. Esse ato é um ato profético. Vem para cá, vem aqui nesse, porque aumenta mais. Esse ato é um ato profético. Deus está aqui. A irmã está operada, não vai poder vir, mas fica aí, abraça ela aí, fica juntinho, a família. É um ato profético. Deus está aqui. Eu recebo, em nome de Jesus, esta palavra profética que nesta noite Deus ordenou na minha vida, e eu quero crer no nome de Jesus que Deus está fazendo conserto lá na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Pastor José, por favor. Senhor, meu Deus e Pai, temos aqui, Pai, muitas famílias que o Senhor conhece profundamente, conhece nas entranhas. O Senhor conhece cada problema presente em cada família aqui, Senhor, que estão diante do Teu altar. Nesta hora, Pai, nós rogamos ao Teu nome as ricas bênçãos dos céus sobre a nossa família. Rogamos ao Teu nome, Senhor, que todo histórico, todo legado de maldição deixado pelos nossos antepassados sejam neutralizados em nossa família, em nosso casamento, em nossa casa. Todo histórico de depressão, de loucura, de suicídio, de homicídio, de assassinato, de adultério, de separação, nós neutralizamos no nome de Yeshua HaMashiach, no nome daquele que é sobre todo nome. Deus
e Pai, que a bênção do Senhor, que não traz dor e enriquece, esteja sobre as famílias, como foi cantado aqui nesta noite, Pai, declarado profeticamente: nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma seta alcançará a nossa casa. O Senhor dará ordem aos anjos ao respeito da nossa família. Nenhuma praga chegará ao nosso lar. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque estamos debaixo de uma promessa. Ainda que venham os problemas, a promessa do Senhor está sobre as nossas vidas, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a minha família é um território de bênção, é uma geografia de promessas, e nós profetizamos sobre o nosso território as bênçãos do alto, as bênçãos de Deus, bênção de prosperidade, bênção de paz, bênção de saúde, bênção de alegria, bênçãos eternas de salvação, de proclamação do Evangelho. Nós declaramos sobre as famílias, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, não saia não. Nós vamos agora estender as mãos a esse homem de Deus. Se ele se ajoelha, eu me ajoelho também. Porque assim como a bênção Deus ordenou através do seu ungido, a autoridade está na igreja, pastor José Júnior. E sobre a autoridade que está na igreja, eu como ministro de Deus, eu rogo ao Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que a sua vida, a vida da sua família, o seu ministério, a sua descendência, aonde o Senhor pisar a planta dos seus pés, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Josué, será contigo. E no nome de Jesus, amém, igreja. Nós abençoamos a sua vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Meus amados irmãos em Jesus, podeis até sentar. Eu quero dizer que há famílias aqui nos visitando. Família, olha para mim. Família, seja bem-vinda. Nós agradecemos a sua estada conosco. Seja bem-vinda, em nome do Senhor. Eu quero dizer, pastor José Júnior, como foi bom revê-lo, como foi bom ouvi-lo. Ô, pessoal, não dispersa não, ainda tem a bênção apostólica, por favor. E a recomendação final, porque eu quero que o que está acontecendo aqui hoje, você leve para casa e frutifique no meio da sua família. Mais uma vez eu quero pedir para se colocar de pé. Eu quero despedi-los com a bênção apostólica. Aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Que alegria indelével está nos nossos corações nesta noite. Porque a tua palavra, ela ministrada nesta noite, abriu o nosso entendimento. E eu tenho certeza que nesta noite houve cura,
milagres e maravilhas. A igreja pode dar um amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor aqui e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E o povo de Deus diz: e graças a Deus. Profetizo uma semana de paz em nome do Senhor Jesus.